Pronto, coloquei para gravar. Então, bom dia para quem vai assistir a gravação. E deixa eu compartilhar aqui e aqui. Então, beleza. Nós vamos começar com isso. Tá todo mundo vendo as duas telas? Tela do lado esquerdo, que tá um slide com aula de exercícios, e no outro um quadro branco. Todo mundo tá vendo? Sim? Não? Sim? Ah, então beleza. Bom, então vamos lá. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Só me perguntar, me falar, e é isso, tá bom? E me ajudem a responder os exercícios, por favor. Vamos participar da aula, tá bom? Quem não se sentir à vontade, abre o microfone e pode mandar no chat, tá? Então vamos lá. Eu separei, deixa eu olhar aqui, 16 exercícios, e eu espero vai dar certo, que dê tempo da gente fazer todos, tá bom? Porque envolve toda a matéria, desde do primeiro dia de aula até agora, tá? Então vamos lá. O exercício 1, vamos fazer aqui, ó. Eu tô fazendo aqui no quadro branco, do ladinho com vocês, certo? E aí a gente vai tentando entender. Então vamos lá. O exercício 1. Vamos ler aqui. Abaixo são citadas 4 propriedades da matéria: densidade, volume, temperatura de ebulição e massa. Quais delas correspondem à extensão de espaço e à quantidade de matéria que existe em um corpo, respectivamente? Então, vamos lá. Alguém tem alguma sugestão de resposta para essa? Pense um pouquinho. O que é a extensão de espaço? O que significa isso? E o que significa a quantidade de matéria? Bom, vamos lá. Já que ninguém respondeu, eu vou explicar. A extensão de espaço. O que é isso? Significa que uma coisa ocupa um espaço, certo? Dentro de um determinado... Vamos lá, respostas. Volume, massa, extensão de espaço, volume, letra C. Muito bem. Todo mundo aí acertou. Ótimo, volume e massa, isso. A extensão de espaço é o volume, sim. Porque, como eu estava falando, a extensão de espaço é, para ficar bem claro assim, uma coisa que ocupa um lugar. Pronto. E ele se espalha dentro de determinada coisa. Então, se eu tiver uma garrafa de água, o que eu vou ter aqui dentro vai se espalhar pela garrafa toda e vai, então, ser a minha extensão de espaço. E a extensão de espaço, então, na linguagem química, é o volume, certo? E o que é a quantidade de matéria? A quantidade de matéria é a massa que a gente tem de determinada coisa. Então, eu tenho uma massa, a garrafa de água tem uma massa, o celular tem outra massa, tá? Então, a massa é a quantidade de matéria que a gente tem. Então, no exercício 1, a opção correta seria a 2 e a 4, a letra C. Ou seja, por que não a densidade? O que é a densidade? A densidade é massa sobre volume. Aí você pode perguntar assim para mim, professora, mas então se enquadra nessa, porque extensão de espaço não é volume e a massa não é a quantidade de matéria? Sim. Porém, a densidade a gente divide um pelo outro, então aí já muda todo o significado, tá? Ele tá perguntando nessa questão especificamente o que é cada coisa. E por que não a temperatura de ebulição? Porque a temperatura de ebulição é simplesmente uma temperatura, né? Quente, frio, enfim, tá bom? Então não se encaixa. Então, correta, letra C, vou colocar aqui, letra C. Ótimo. Deixa eu grifar aqui, para ficar mais claro, para a gente tentar entender. Se funcionar, que não tá funcionando.
Ai, gente, travou. Ah, agora foi. Ó, correta, letra C. Foi. Deixa eu fazer de vermelho, que é melhor. Pronto, letra C. Beleza, vamos pro próximo. Exercício 2. Uma mistura de açúcar, areia e sal de cozinha é tratada com água em excesso. Quantas fases existirão no sistema resultante? 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos pensar. Açúcar, areia, sal e água. Então, eu tenho 4 componentes, certo? Certo. Aí, eu tenho que pensar o que vai se misturar com o quê? E o que vai ficar homogêneo e o que vai ficar heterogêneo. Porque aqui ele está perguntando quantas fases eu tenho. Alguém com sugestão? Tem uma resposta aqui no chat. 2 fases, será? Vamos tentar analisar. 2 fases. Isso. Bom, se eu colocar tudo isso dentro de um becker, o açúcar e a areia não vai se misturar, certo? O sal de cozinha e a areia, será que se mistura? E tudo isso com a água. Ai, meu Deus. Então, assim, ó. Colocamos lá os 3 pauzinhos, certo? Açúcar, areia e sal. Aí a gente joga a água lá em excesso. A gente sabe que a água, quando ela se mistura com o açúcar, quando a gente mexe, vira uma única fase, certo? Quando a gente mistura a água com o sal também, se a gente pôr um potinho de água e um pouquinho de sal, misturar, ela também se mistura e fica uma fase só. Então, vai sobrar. Se eu misturei água e sal, eu tenho uma fase. Se eu misturei água e açúcar, eu também tenho uma fase. Agora, se eu misturo água e areia, você pode mexer. E a areia não vai se dissolver na água. Vai continuar lá os grãozinhos de areia visíveis. Então, a gente sabe que a água se mistura com o sal e com o açúcar. Aí é uma fase. E a água que não se mistura com a areia é uma outra fase. Então, no sistema total, a gente tem 2 fases. Ok? Quem mandou a resposta 2 fases, parabéns, muito bem. Acertaram. Ótimo, todo mundo entendeu? Então, aqui o correto seria a letra D de dado. 2 fases. Vou colocar aqui D de dado. Certo? Vamos para o próximo. Exercício 3. Vamos ver juntos. Considere as substâncias que se seguem e seus correspondentes estados de agregação das condições ambientes. Aqui é ambientes, tá? Eu coloquei erradinho um R aqui, mas tudo bem. 1. Cloreto de potássio sólido. Prestem bastante atenção nas dicas que as questões dos vestibulares dão a vocês, tá? 2. Bromo líquido. 3. Água líquido. E 4. Monóxido de carbono gasoso. 5. Nitrogênio gasoso. Beleza. Dessas substâncias, aquelas que, misturadas em qualquer proporção, sempre formam um sistema monofásico. O que é um sistema monofásico? Sistema de uma fase só. Certo? Então, a gente vai ter que analisar. Como que a gente vai saber isso? A gente vai prestar atenção nas diquinhas que eles dão pra gente. Ou seja, nessa palavrinha que tá escrito aqui. Deixa eu arriscar aqui pra vocês. Aqui, ó, o sólido, eu vou prestar atenção aqui no sólido, prestar atenção no líquido, prestar atenção no líquido, no gasoso e no gasoso. Eu não preciso necessariamente saber, é cloreto de potássio, é bromo, é água, não. Eu tenho que prestar atenção no só isso aqui que ele tá falando, tá? Então, eu tenho o sólido, se ele se misturar com o líquido, acho que ele não vai ficar, né, uma fase só. Tanto porque vai ficar uma fase de sólido e outra fase de líquido, certo? Então, a gente já exclui essa possibilidade. Aí, a gente pega o primeiro, sólido, e vai lá pro terceiro, líquido. Também é a mesma coisa, igual ao de cima.
a gente pega aqui o sólido e a gente pega o gasoso. Também não vai ser, porque vai ficar um sólido e um gás dentro de um bekerzinho fechado. E a mesma coisa, sólido e gasoso, não. Então, o primeiro a gente já pode, ó, excluir. Esse aqui não se encaixa em nenhum, tá? Porque não vai ficar um sistema monofásico. Certo? Aí a gente pensa. Próximo. Vamos lá pro bromo. Líquido com o próximo líquido. Pode formar uma fase só. Beleza. Vamos ver aqui. Líquido com gasoso. Não forma uma fase só. Porque vai ficar uma fase líquida e uma fase gasosa. E, de novo, o último líquido com gasoso também não. Então, a gente já exclui o bromo. Vamos pegar a água lá em terceiro. Líquido com gás. A gente já pode excluir, porque vai ficar líquido e gás. Então, não vai formar uma fase só. Vão ficar duas fases. Então, a gente já exclui. Aí, a gente vem aqui pro 4. Gasoso. Só sobrou o nitrogênio. Gasoso com gasoso. Em qualquer condição, gás e gás vai virar um sistema só. Um sistema monofásico. Aí, a gente, então, pega esse e esse. Então, a gente olha aqui nas alternativas. Sabemos que foi, então, a letra A. 4 e 5, ok? Vamos ver. Responderam A, 4 e 5. Isso, muito bem, Raíssa, muito bem, Larissa. Acertaram, certinho. Tá? Perfeito. Porque a gente tem que fazer essa análise e perceber que o gás vai se misturar com gás e formar uma fase só. E os outros sempre terão duas ou mais fases. Tá bom? Então, a correta aqui desse exercício é a letra A. Gente, tudo certo por enquanto? Alguma dúvida? Ou dá pra ir? Dá pra ir, né? Tranquilo? Se tiver dúvida, manda uma mensagem no chat, abre o áudio, ok? Vamos pro próximo? Sim, então vamos. Gente, olha, me desculpa, eu vou pedir desculpa novamente pelos cachorros, porque eles estão atacados, né? Desde o começo aqui que eu tô falando, eles estão latindo, não pararam até agora. Mas tudo bem, a gente treina a paciência. Bom, vamos para a próxima. 4. Uma determinada substância apresenta a seguinte curva de aquecimento. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor essa curva de aquecimento. Pronto. Agora dá para ver certinho, né? Considerando que a substância no estado sólido existe em apenas uma forma alotrópica, assinale a alternativa correta. Como assim, professora? Ele está falando nesse exercício que a substância pedida no exercício, que ele não fala qual é, desculpa, só existe em uma única forma. Daí a gente vai analisar a B, C, D e E e vai entender o porquê disso, tá? Vamos analisar. Gente, quem souber a questão, já vai mandando aqui no chat, tá bom? Ou vai abrindo o microfone e fala. Eu vou analisar, mas aí a gente... Ai, o que eu fiz? Nem sei. Ai, meu Deus. Pronto. Vai mandando a resposta aqui no chat. Que a gente analisa. E aí a gente vê se vocês acertaram ou não. Então, vamos analisar. Vamos começar de baixo para cima? Vamos, sim. Vamos começar pela E. A substância é um gás a 450 Kelvin. Bom, vamos lá analisar. Eu queria pegar essa e aquela hora eu peguei errado. A 450 kelvins, ela vai estar mais ou menos aqui, ó, onde está esse pontinho preto que eu tô desenhando, tá, gente? Isso aqui é só mais ou menos pra gente entender, porque não tem uma precisão. E vocês lembram, e pra quem não lembra ou não entendeu, ou não entende esse gráfico, não tem problema, eu vou explicar ele agora. Esse gráfico de temperatura, ele se remete a... Daqui até aqui, eu tenho alguma... Deixa eu ver como eu posso explicar. Algum estado físico, essa é a palavra. Algum estado físico, ou sólido, ou líquido, ou gasoso.
Essa parte retinha daqui, ela é a transição de um estado físico para outro estado físico, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Daqui até aqui, eu tenho um estado físico, daí eu tenho a transição, e daí eu tenho outro estado físico, ok? Geralmente, a gente sabe que os sólidos, eles têm uma temperatura mais baixa e os vapores, eles têm uma temperatura mais alta, porque eles são mais quentes, porque o vapor e os sólidos são mais gelados. Então, consequentemente, a gente sabe que o gráfico daqui, ele começa no sólido e vai até aqui no vapor, certo? Então, com essas interpretações, a gente consegue entender e analisar. Então, vamos lá. A substância é um gás a 450 kelvins. Então, a 450 kelvins, a gente traça essa linha e a gente chega aqui. Então, a gente vai analisar. Se eu falei que aqui começa no sólido, então aqui eu tenho sólido, 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 pum. Chegou aqui, eu tenho a transição do sólido para o líquido. Daqui eu tenho ó, líquido, 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 líquido. Então, aqui a 450 eu não tenho um gás, eu tenho uma substância na forma líquida, certo? Então, essa aqui, ó, eu já vou excluir. Esse X aqui é de exclusão, tá, gente? A resposta correta eu vou colocar grifado. Bom, então vamos analisar bem. Entendemos que não é. Entre 10 a 15 minutos, então, nesse espaço de tempo de aquecimento, a substância existe como uma mistura em equilíbrio das fases líquida e gasosa. Vamos lá de novo. Sólido, sólido, sólido. Transição do sólido para o líquido. Líquido, 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 líquido. Então, daqui até aqui, eu só tenho líquido. Eu não tenho o equilíbrio de fases líquido e gás. Eu só tenho líquido. O equilíbrio de fases líquido e gás seria do 15 ao 20, tá? Que é a transição do líquido para o gasoso. Então, eu também sei que essa não convém. Entre 5 a 10 minutos de aquecimento, a substância existe somente na forma líquida. Vamos lá, 5 e 10 minutos. Daqui até aqui. Vamos de novo. De sólido, 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 de líquido para... ai, meu Deus. De sólido para líquido. Então, eu não tenho somente a forma líquida. A forma líquida é aqui, ok? Então, eu também sei que errado. B. A substância é um gás a 300 Kelvin. 300 Kelvin é aqui, certo? Então, eu passo uma linha meio torta, mas tudo bem. Cheguei aqui, que é onde que é que eu disse? Líquido. Então, eu não tenho um gás. Então, só sobrou a minha letra A. A substância é um sólido a 200 Kelvin. 279 é aqui. Então, 200 Kelvin é mais para baixo. E a gente sabe que nessa região a gente só tem o sólido. Com isso, a gente consegue ver que a letra A está correta. Ok? Vamos ver o chat. Larissa A, Raíssa A. Ótimo, muito bem, acertaram. Raíssa e Larissa, muito bem. Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam? Conseguiram entender esse gráfico aqui? Quem não estava na aula? Quem estava e estava com dúvida? Tá bom? Qualquer coisa, me pergunta. Vamos para o próximo. Exercício 5. Ó, até aqui, até o exercício 4, a gente fez uma introdução, que foi aquela aula de introdução à química, tá? A partir de agora, a gente vai fazer a aula que eu dei uma revisãozinha da aula que eu dei de separação de misturas, ok? Então, vamos lá. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar, a mistura contendo querosene e areia, então eu já tenho 3 elementos aí, açúcar, querosene, areia e água, né? Que é uma solução aquosa, então eu tenho 4. São vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é... Então, eu tenho 3 fases, mas eu tenho 4 componentes. Se atentem a isso. Não necessariamente meu número de componentes é o meu número de fases do sistema, tá? Por quê? Porque a água, ela se mistura. Por exemplo, aqui a água se mistura com açúcar. Então, eu consigo ver água e açúcar em uma fase, querosene e areia. Por isso que eu tenho 3 fases, ok?
Então, vamos lá entender essa. Vamos analisar. Eu tenho uma solução de água, açúcar, querosene e areia. Como a água e o açúcar se misturam? O querosene é um óleo, né? E a areia é um pozinho. Então, vamos pensar assim. Eu tenho lá, no meu bekerzinho, a areia vai ficar lá no fundo, minha água e meu açúcar que estão misturados vão ficar no meio e meu óleo vai ficar em cima, porque óleo e água não se misturam, certo? Então, como eu vou separar? Por onde eu vou começar? Nós vamos pensar em separar a coisa mais fácil. O que a princípio é mais fácil de separar? O óleo da água ou a água... Não, o óleo da água ou a areia da água? É mais fácil de separar a areia da água, porque a areia é em grãos e a água é líquido, certo? E com uma simples filtração, a gente consegue separar. Então, com uma simples filtração, a gente consegue separar a água da areia, tá? Então, a gente já guarda a filtração. Bom, beleza. Então, eu já separei tudo que tinha de grão e que tinha da água, certo? Daí, eu vou ir pro próximo. Então, eu vou separar o quê? Sobrou só açúcar, água e o querosene. Como a água está misturada com açúcar, eu só tenho uma fase, concorda que vai ser mais difícil de separar ela do que eu separar nesse momento a água do óleo? Então, agora eu vou separar a água do óleo. Como eu posso fazer isso? Através da decantação. Porque aí eu vou deixar lá bem quietinho o meu becker e vou tirar. Ou então eu vou usar aquele funil de decantação que eu mostrei para vocês, que ele é um funilzinho, ele tem uma torneira, eu coloco lá, aí eu abro, cai tudo o óleo e a água fica. Então, para separar o óleo da água, eu uso a decantação. Sobrou, então, já separei a areia e o óleo, sobrou o açúcar e a água. Como eu vou separar açúcar e a água? Por destilação, certo? Ah, professora, mas por que por destilação? Porque a destilação, ela vai aquecer, aí ela vai formar os meus grãozinhos de volta da areia, oh meu Deus, do açúcar que estava misturado com a água. E aí, eu vou poder filtrar e separar o açúcar da água. Ok? Então, são esses 3 tipos que a gente vai usar. Filtração, decantação e destilação. Resposta certa, A. Tá bem? Ótimo. Vamos aqui para o 6. Relacione as colunas... deixa eu pôr aqui. Vamos aqui para o 6. Relacione as colunas abaixo, indicando corretamente qual é o processo de separação mais adequado para cada mistura. Então, eu tenho aqui a coluna 1. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui que ficou meio ruim, né? Aqui. Essa é a coluna 1 e essa é a coluna 2. Então, eu vou olhar da coluna 1 no número 1 e vou tentar procurar aqui na coluna 2 a coisa certa. Tá. Então, vamos lá. Filtração. Limalha de ferro. Não tem como eu filtrar limalha. Ouro branco e areia. Também não. Amendoim torrado e suas cascas. Piorou, né? Porque filtração a gente precisa ter coisa líquida. Cascalho na areia. Pó de café na água. Também não, porque a gente sabe que todo mundo deve beber um cafezinho. A gente sabe quando a gente mistura os dois e filtra, sai a cor ali do café e sai o pozinho do café junto, né? Por isso que o café é escuro. Senão ia ficar a água separada do café. Então, água com areia. Sobrou a única, que foi que a gente acabou de falar no exercício anterior, tá? Água e areia, 1. Então, eu vou colocar aqui. Filtração, letra E. Certo? Bom, já foi esse. Vamos pro 2. Decantação. Ai, gente, peraí, eu falei errado. Peraí, falei tudo errado. A letra A1, que é a filtração, desculpa, eu falei tudo errado. A1, que é a filtração, a gente
filtra Ai, agora me fugiu. A filtração, ela é utilizada porque esse exercício, ele fala para... Aqui, ó, processo de separação mais adequado para cada mistura, certo? Não, tá certo o que eu falei. Gente, esquece tudo que eu falei, a professora de vocês tá meio retardada. É que eu coloquei um E aqui, né? Mas é um F, na verdade. Aí por isso que eu me confundi, que eu vi um E, aí eu falei, ué, mas eu tô falando errado, mas é um F. A filtração é para água com areia, tá bom? Isso, certo. Tá. A2, tá certo. Esquece que eu falei. É que como eu coloquei errado, eu falei errado, tá? Bom, a decantação, até me perdi agora. A decantação, vamos lá entender o que a gente pode fazer com a decantação. Limalha de ferro, não. Ouro no barro, não. Amendoim, não. Cascalho, não. Pó de café na água. Sim, a gente pode fazer a decantação. Por quê? Se a gente pegar lá, por mais que você fale assim, professora, mas o café ele se mistura com a água, mas se a gente pegar assim, uma quantidade maior de pó de café do que água e a gente colocar num potinho, ele vai e deixar lá decantando, ele vai se decantar e a gente vai conseguir separar, tá bom? Então, a 2 é a letra E. A 3, que é... Agora tá certo, falei tudo certo. A 3 é separação magnética. Aqui tá na cara, porque a única coisa de magnético que eu tenho aqui nessas opções é a limalha de ferro. Então, eu sei que a separação magnética é a letra A, certo? Porque a única coisa que eu tenho de ferro aqui é a letra A. Tá bom? Então, esse aqui já foi. Ventilação. Então, esse aqui já exclui, esse aqui já exclui, esse aqui já exclui. Sobrou ouro no barro e areia, amendoim torrado e suas cascas e cascalho de areia. O que é a ventilação? A ventilação é a separação só pelo vento. Então, vai colocar o negócio lá e vai voar as coisas. Então, o mais provável de voar aqui, ouro no barro e areia, não, porque o barro é pesado, é molhado, então não vai voar. Cascalho na areia, não, porque a areia vai segurar. Então, sobrou só amendoim torrado e suas cascas. Por quê? Eu tenho lá o amendoim e suas cascas, se eu bater um vento, as cascas podem voar e o amendoim ficar, tá bom? Então, eu tenho a 4, a letra C de casa. A 5, vamos lá. Tamização. Bom, o que é a tamização? A tamização é a separação por... Lembra que eu expliquei que tem aquela separação que a gente pega por exemplo, assim, eu mostrei até uma foto daqueles moços que vão nas represas lá e pegam a cestinha e ficam molhando e subindo, molhando e subindo, molhando e subindo, sabe? Eu expliquei isso, mas para quem não tava, mesmo assim, é um processo manual, tá? Tanto a tamização quanto a levigação. Eles se assemelham mais ou menos também à catação, tá? Como se as pessoas fossem lá e pegar as coisas com a mão, mas eles ficam lá no rio esperando, molhando, subindo para a água e levando, tá? Então, a tamização, ela se encaixa mais com o cascalho de areia. Por quê? Porque conforme vai molhando, como o cascalho é mais pesado, vai sobrando só areia e o cascalho vai indo embora, ou vice-versa, tá? Então, a 5 a gente se assemelha com a D, e sobrou a 6, que é a levigação, que todo mundo conhece a separação do ouro, certo? Que é muito famosa, que é a levigação, que é esse negocinho que eu falei, de ir lá no rio, mole, tira, até separar o ouro. Tudo certo? Sim, não, talvez? Vamos pro próximo? Sim, então vamos. Próximo, 7. Deixa eu ver só se eu levanto isso aqui. Isso, pronto. Bom, vamos lá. O ciclo
da água é fundamental para a preservação na vida do planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Pronto. Até aqui, ó, é só enrolação que o Enem adora, né? Então, é só uma historinha para contextualizar. O que eu preciso perceber nessa questão e só pegar a parte importante? Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o suficiente de calor, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir na atmosfera. Então, o que pode ser? Que absorve calor, tanto do sol quanto dos arredores, e quando tem calor suficiente, começa a subir pela atmosfera. É a fusão? Não é a fusão, porque a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, certo? Ele absorve calor, mas o líquido ele não sobe para a atmosfera, ele fica líquido, tá? Ele se esparrama. Liquefação? Também não. A evaporação. A liquefação é a passagem do gasoso para o líquido, tá? Então, é ao contrário, ele tá lá na atmosfera, ele baixa e volta a ser líquido, então também não. Solidificação? Não, ele tá lá sendo líquido e ele passa a ser sólido, não. E a condensação? Também não. Então, sobrou só a evaporação. Então, a gente sabe que quando eu absorvo calor em determinado elemento e ele sobe para a atmosfera, a gente tem a evaporação. Muito bem, Raíssa, evaporação certinho. Ótimo, essa é simples, né? Belezura. Até aqui, separação de misturas. Deixa eu colocar a letra C. A partir de agora, a gente vai entrar naquela aula de atomística, tá bom? Que é a aula antes da última aula que eu dei, tá? Que fala sobre 1s2, 2s2, fala sobre os átomos, tá bom? Então, vamos lá. Após a realização de uma série de experimentos, foi detectado um íon Q2-. Prestem atenção nessas partes. Q2-, que possui carga 2-. Possuindo assim um número de elétrons igual a um gás nobre. Então, aqui a gente já sabe que o gás nobre ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, se esse átomo ele tem se esse íon ele tem o mesmo número de elétrons do gás nobre, então quer dizer que ele tem 8 elétrons na camada de valência. Correto? Até aqui tudo bem? O gás nobre em questão possui número atômico 18 e número de massa 40. Assinale a alternativa que contém sequencialmente o elemento Q e o seu número atômico. Tá, então o que a gente precisa saber? Primeira coisa, que o gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, a gente já sabe que esse íon tem que ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Porque ele tem o mesmo número de elétrons do gás nobre. Beleza. O que mais eu preciso saber? Bom, eu preciso saber por que ele tem essa carga 2-. Se ele tem essa carga 2-, alguma coisa vai mudar, certo? Ele vai ter um número atômico diferente. O número atômico não é o mesmo número de elétrons quando se trata de íons. Se ele fosse um átomo neutro, o mesmo número, se ele fosse I sem nenhuma carga, não tivesse esse -2, o número de elétrons seria igual ao número atômico, mas ele tem esse -2 aí, então a gente sabe que o número atômico vai ser diferente. Então, se eu tenho um número de elétrons, vamos arrumar aqui. Se eu tenho um número de elétrons igual a 8 na última camada, certo? Então, 8 elétrons na última camada. Mas eu tenho esse íon que é 2 negativo, então concorda comigo que se eu tenho 2 negativos, eu vou ter o quê? Quem sabe me responder? Letra D. Larissa, muito bem. É a letra D mesmo.
Vamos fazer assim, ao invés de responder, vamos analisar aqui as questões melhor, igual eu estava fazendo nas outras, né? Vamos lá, pela A. O elemento Q é o argônio e possui um número atômico 18. Não, se eu sei que o meu número de elétrons é... Se eu tenho 8 elétrons na camada de valência e o meu número atômico vai ter essa carga menos 2, então eu não posso ter o mesmo número atômico do que o átomo que está falando do gás nobre, né? Concorda comigo? Então, essa não é, porque se eu tenho esse menos 2 aqui, ó, que eu escrevi aqui desse ladinho, eu vou precisar tirar 2 do meu número atômico, então eu não vou ter 18, que vai ser igual ao gás nobre. Então, essa eu já excluo. B. O elemento Q é o oxigênio e possui número atômico 8. Cuidado com isso. Número atômico não é a mesma coisa do que número de elétrons, porque eu falei aqui, o gás nobre tem 8 elétrons na última camada. Então, a gente pode confundir, vou olhar aqui, 8 é 8. Não. Então, não se confundam. Então, B também não é. C. O número Q é o cloro e possui número atômico 17. Claro que não, porque se eu tenho uma carga menos 2, como que 18 menos 2 vai ser 17? Então, também não. Letra E. O elemento Q é o enxofre e possui número atômico 18, mesmo erro da primeira. Não posso ter o mesmo número atômico do gás nobre, porque se eu tenho 2 menos, não vai ser igual. Sobrou a letra D de dado. O elemento Q é o enxofre e possui um número atômico 16, certo? Sim, porque eu tenho essa carga menos 2, tirei do gás nobre do 18, tiro menos 2, dá 16, correto? Então, aqui a minha resposta é a letra D. Quando a carga, não entendi, quando a carga é negativa, ele não ganha elétron. Isso, Raíssa, você tá com o seu pensamento certo, tá? Ele ganha elétron, só que o número atômico, lembra que eu expliquei que o número atômico, ele não é a mesma coisa do que elétrons? Como esse átomo, ele já tá com 8 elétrons na última camada, igual o gás nobre, mas ele não é um átomo neutro, ele tem um número atômico, se ele fosse um átomo neutro, ele ia ter um número atômico 18, aí eu faço aquela distribuição eletrônica lá, 1s2, 2s2, taranã, 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 pego a minha última camada, você lembra disso? Pego a minha última camada e eu aplico essa, como fala? Essa carga, me fugiu a palavra. Eu aplico essa carga, certo? Então, eu vou pegar esse número atômico e eu vou diminuir, porque assim, ele aumenta os elétrons e diminui o número atômico. Entendeu? Não sei se ficou claro. Aí, dessa distribuição eletrônica, eu vou diminuir, por isso que fica 16. Entendeu? Ah, sim, entendi. Ótimo. Belezinha. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, beleza. Que bom que entendeu. Larissa, você tinha acertado. Letra D. Muito bem. Vamos para o próximo. A 9. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos. Tá, isso aqui é enrolação. Ponto. Após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente é o césio 137, que se decompõe formando o bário 137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados. Boa essa questão, hein? Isótopos. O que é isótopos? Número de prótons igual, mas com as informações que o enunciado deu, eu não sei qual é o número de prótons, então eu já posso excluir essa, tá? Porque sempre, deixa eu falar, senão vocês não vão entender, sempre o número que vem na frente da palavra, por exemplo assim, do elemento químico, eu digo, tá? Césio 25, Césio 18, Césio 137.
Sempre esse número que vem à frente é o número de massa, ok? Sempre, em todas as representações vai ser o número de massa. Então, com isso, a gente sabendo disso, o enunciado ele não dá nenhuma informação do número de prótons. Então, eu sei que eles não podem ser isótopos porque não tem informação nenhuma. O que é isótonos? Número de nêutrons. Também não tenho nenhuma informação dos números de nêutrons. Então, eu também não posso afirmar nada. Só afirmo que eu sei. Isoeletrônicos. No mesmo número de elétrons. Como eu vou saber se ele não me deu nenhuma informação? Então, eu também não vou saber. Sobrou isóbaros. Eu falei que a representação é sempre o nome e o número de massa. E o que é isóbaros? Mesmo número de massa. Então, eu posso falar que o césio e o bário são representados pelo mesmo número de massa. Ok? Essa é simples, mas é bom para a gente entender. Próxima. Deixa eu pegar aqui um lápis. No ano de 97, o cientista britânico descobriu, através de experiências com os raios catódicos, a primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. Ponto. Agora, importante, o modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Para esse modelo, pode-se afirmar que, vamos começar de baixo para cima. Os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo. Lembra que o Thomson foi o segundo modelo que criou. Primeiro foi criado o modelo de Dalton, que era o modelo da bola de bilhar, que era uma bola indivisível, certo? O segundo modelo foi o de Thomson, que ainda continuava na bolinha. Ele achava que era uma bolinha que tinha cargas positivas e negativas dentro. Ponto. Era isso que ele descobriu. Então, os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo? Não, porque ele não sabia e ele não achava que os elétrons estavam ao redor do núcleo. Ele achava que as cargas negativas e positivas estavam dentro da bolinha. Então, não. Bom, letra B. Os átomos são esferas duras do tipo de uma bola de bilhar. Eu acabei de falar que o primeiro modelo foi o de Dalton, que era a bola de bilhar indivisível e maciça. Então, a gente sabe que o de Thomson, não, né? Certo. Os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas ao redor do núcleo. Também não. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Letra B travou, no meu travou também. Voltou? Ah, tá. Que bom. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Eu tava falando do C. Que eu falei que o modelinho de Thomson é aquela bolinha que tem cargas positivas e negativas dentro. Então, também não sabia que tinha órbitas fixas ao redor do núcleo, certo? Letra A, vamos pular B aqui. Letra A. O núcleo atômico ocupa um volume mínimo no centro do átomo. Não, porque para ele não tinha. Só a câmera aqui não, mas o áudio tá normal. Ah, mas vocês estão vendo a tela? A câmera, tudo bem, não tem problema, que é só eu aparecendo. Se estiver vendo a tela, tudo bem. Daqui a pouco acho que volta a câmera, né? O importante é o áudio, então vamos lá. Beleza, se o áudio tá funcionando, só que não é funcionando. Beleza, então, beleza. O núcleo atômico ocupa um volume mínimo. Não, porque ele não sabia se tinha núcleo. Então, para ele era uma bolinha só, não tinha núcleo, não tinha nada. Então, essa também não serve. A única aqui, então, a gente, pela nossa análise, sobrou. Ai, meu Deus. Foi. As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. Sim, porque ele acreditava que era uma bolinha que tinha carga negativa e positiva lá dentro. Então, essa é a resposta correta. Ok? Ótimo. Ai, deixa eu pôr a letra aqui, que eu não tô pondo, né? 9 é a letra C de casa e 10 é a letra B de bola. 11. Distribuição eletrônica. Para o elemento de número atômico 28, a configuração eletrônica é... E agora?
Lembra lá do diagrama de Linus Pauling, o diagrama de energia? Lembra? Vamos tentar entender, ó. Vou mostrar na câmera. Será que já destravou? Destravou minha câmera? Que eu quero mostrar a tabelinha periódica aqui. Sim, que bom. Então, ó, bem pertinho aqui eu tô mostrando nessa bolinha aqui, ó, que eu tô com o dedo, o diagrama de Linus Pauling, que na aula eu ensinei a vocês a desenhar. Lembra? Então, a gente vai com base aqui, a gente vai agora fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui no meu. Gente, geralmente, os vestibulares, eles dão na última folha do vestibular uma tabela periódica e o diagrama de Linus Pauling, tá? Assim, se não der, a gente tem que saber de cabeça, mas geralmente eles dão, tá? Mas fé em Deus que eles vão dar, tá bom? Vamos lá. Vou distribuir. Se meu número atômico é 28, eu vou pegar e vou... Ele não falou que é íon, não falou que é nada, então é um átomo neutro, eu não tenho que diminuir e aumentar nada. Então, eu só vou pegar lá e vou fazer 1s2, que é o meu primeiro aqui, ó. Tchuc. Daí eu vou descer pro meu segundo. 2s2. E vou contando. 4. 2p6. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ainda falta 18. Aí eu venho aqui pro próximo, ó. 3s2. 3s2 pro próximo. 3p6. Vamos contar? Sim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. 12 mais 6, 18. Olha aí, 20. 18. Então ainda falta 10. Daqui do 3p6 eu venho pro meu 4s2. Se faltava 10, agora falta 8. Então, eu preciso de mais. Aí, eu venho aqui do meu 3D. Vamos lá, só faltava 8 e o meu subnível D cabe 10. Então, para eu pegar só 8, é só diminuir 2. Então, vamos contar. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, eu já tenho 10 até aqui. Mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 8, 20. Ai, meu Deus. 28, que é o meu número atômico. Como a gente já sabe, a gente pega aqui a configuração e a gente analisa. Beleza. Não, 3D10. Não. 4P6. Não. 5S2. Não. A gente olha sempre para o último, tá? Pra gente ter um comparativo. Letra D. 3D8. Beleza. Descobri uma resposta através da minha distribuição eletrônica, ok? Então, letra 11, nossa, letra 11, número 11, letra D. Próximo, 12. Um átomo neutro de certo elemento no estado fundamental tem a atmosfera constituída por 11 elétrons, vamos prestar atenção aqui, 11 elétrons, na ordem crescente de energia, de dentro para fora. Lembra que eu falei das camadas? K, L, M, N, O, P, Q. A ordem de energia de dentro para fora, então a K é a menor energia e a Q é de maior energia, tá? E ela tem configuração 2, 2, 6 e 1. Satisfazem essa configuração os átomos D. Aí a gente tem que dar uma analisada. Gente, eu não acredito que eu fiz isso. Eu coloquei, olha que bagunça que eu fiz, A, B, B, E. Bom, vou explicar. Desculpa que eu fiz os exercícios assim, eu nem tinha percebido que eu fiz essa bagunça. Mas aqui, ó, separa o D, aqui é o E. Misericórdia, desculpa. Bom, vamos lá entender. Então, eu sei que a minha eletrosfera tem 11 elétrons. Então, eu sei que a minha distribuição eletrônica vai ser distribuída em 11. E se eu tenho a minha configuração de dentro para fora, que foi o que ele está falando aqui, 2, 2, 6 e 1, eu vou ter. A gente tem que fazer a distribuição eletrônica. Eu tenho 11 elétrons, certo? Então, eu vou fazer 1s2, porque tem 2 na primeira camada, que é a camada K, que é a do 1s2. Eu vou para a próxima, que é a camada L, 2s2, que ele também falou aqui, ó. Ele falou aqui que também tem 2, certo? Então, esse 2 já foi e esse 2 já foi. Aí, ele falou que o próximo tem 6. Faz sentido, porque a próxima é o 3P6. Então, esse 6 aqui já foi.
E a última ele diz que tem 1. Então, 1 vai ser o 3S1. Vamos contar para ver se dá certo? Então, foi 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 1, 11. Beleza, preencheu os 11 elétrons distribuídos, certo? A gente tem que, então, entender qual satisfaz essa configuração, certo? O neônio, 10, não. O flúor, 9, não. O cloro, 17, não. O magnésio, 12, não. O único que deu, então, foi, através da nossa configuração, a letra D, que é o sódio de número atômico 11. Tá bom? Por que, professora, aqui ele está falando que é 11 elétrons? Porque ele é um átomo neutro, tá? Aí o número atômico ele se iguala ao número de elétrons. Tá bom? Letra D, então, é 12, certo? Deixa eu ver que horas são. Ai, dá pra fazer mais um, gente. Só mais um, prometo, tá? Porque agora é um da tabela periódica. Ai, caramba. Vamos fazer. Se der, a gente faz 2. Vamos fazer mais um. Rápido, vamos correr pra dar tempo. Vamos fazer o 13. Agora acabou a parte dos exercícios de atomística, né? Que é a separação e tal. Agora a gente vai entrar na última aula de tabela periódica que eu dei, tá? Vamos fazer rapidinho para dar tempo. VUNESP. Considerando as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar que... Vamos lá, entender. Um metal é a substância que conduz a corrente elétrica. É dúctil e maleável. Beleza. Metal, sim, conduz corrente elétrica, é dúctil e maleável. Esse tá certo. E ele tá pedindo a incorreta, tá? Prestem bastante atenção nisso no vestibular. Porque, olha, é muita pegadinha. Incorreto, correto. E às vezes a gente lê tão rápido, porque são tantas questões que a gente nem sabe, né? A gente acaba fazendo errado só porque a gente não lê direito. Então, beleza. A tá correta. B. Um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica. Não é dúctil nem maleável. Correto. Porque se um metal é tudo isso, um não metal não vai ser tudo isso, né? Então, essa tá corretíssima. C. Um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante a um não metal. Ótimo, essa também está correta. Um semimetal, ele parece um metal e ele tem a característica de um não metal, porque como ele é semimetal, ele mistura os dois, certo? Então, também está corretíssima. E vamos pular a D, tá? E vamos para E. Os gases nobres são monoatômicos. Sim, o que é ser monoatômico? É que na composição deles, eles só tem um átomo. Então, tá correto. Lembra que, por eles terem 8 elétrons na camada de valência e eles já serem estáveis, eles não querem nenhum átomo enchendo o saco deles. Por isso que eles são monoatômicos. Então, a resposta que tá incorreta é a letra B. A maioria dos elementos químicos é constituído de ametal. Não. Por quê? Vê se dá pra ver minha tabela aqui, hein? Ó. Na câmera, olhem pra mim. Aqui na tabela. Toda essa parte amarela aqui que eu tenho, ó, é metal. Então, a maior parte da tabela periódica é de metal e não de ametal. Certo? Então, essa é a resposta da letra D. Gente, vamos fazer a 14? A última, prometo. Vamos fazer a 14? Sim, prof. Só a 14, pra gente acabar. Aí eu libero vocês, tá? Prometo. 14. É um minutinho. Entre os diagramas a seguir relacionados com a tabela periódica, quais estão corretos? Vamos lá. Variação do tamanho do átomo. Para baixo, para o lado, para cima? Não. Variação do tamanho do átomo nem é uma característica periódica, porque tem átomo que ele está aqui, que ele é grande, tem átomo que ele está aqui, que ele é pequeno, que aqui que é grande, aqui que é pequeno. Então, não exclui essa. Nossa, essa tá, tipo, super, muito, muito errada, tá? Essa não, pelo amor de Deus. Não, erradíssima. Vamos para 2. Variação do potencial de ionização. Lembra que eu falei que a ionização, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? Então, aqui em cima, ó, é o maior potencial de ionização. Então, essa está correta. Então, a gente já elimina a letra C e a letra E, porque não tem a 2, tá?
3. Variação da afinidade eletrônica. Não, a afinidade eletrônica, ela cresce ao contrário, tá? Ela não cresce de baixo para cima, da direita para a esquerda. Ela cresce da esquerda para a direita, tá? Tudo certo? Então, essa também não tá errada. Então, a gente já exclui a B, que tem a 3. Sobrou só, vamos analisar a 4 e a 5 para a gente entender. Bom, 4. Variação da eletronegatividade. Igual a afinidade eletrônica deveria ser da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, essa está correta. A gente conseguiu entender, então, que a letra D é a correta. Vamos só entender o porquê que a letra E está errada. Variação da positividade. Se a variação da eletronegatividade, que é elétrons, é da esquerda para a direita, de baixo para cima, concorda que a positividade tinha que ser ao contrário, né? Então, tinha que ser de baixo, nanã. Então, essa também está errada. Então, a gente exclui e a gente sabe que é a letra D de dado. Tá bom? Gente, então eu consegui só chegar aqui, faltou só 2 questões. Vocês vão ter aula agora, né? Eu não posso segurar vocês para fazer essas 2 questões? Não, né? Alguém me responde se vocês vão ter aula agora? Se vocês não tiverem, eu vou segurar vocês mais tipo 10 minutos. Vocês vão ter aula agora? Deixa eu ver no WhatsApp. Vai ter aula, gente? Acho que sim. Ah, não. Então não vou, né? Eu não vou atrapalhar o outro professor. Tá? Tem, de geometria. Não, tranquilo. Tudo bem, olha. Mas deu para vocês entenderem com os exercícios? Deu para vocês se situarem melhor? Deu ou não deu? Sim ou não, talvez. Vocês entenderem. Os últimos exercícios, eles eram da tabela periódica também, mas a gente já conseguiu fazer, então tá ótimo, tá bom? Então, ó, um beijo, muitíssimo obrigada mesmo, tá? Desculpem aí segurar vocês um pouco, mas muito obrigada, boa aula e até semana que vem eu vou mandar a gravação, os exercícios, tudo lá no Classroom, tá bom? No WhatsApp também. Deixa eu ver. Você vai disponibilizar os slides? Vou, Luísa, vou disponibilizar, tá bom? Lá no Classroom e no WhatsApp também. Eu sempre disponibilizo de todas as aulas, tá? Vou disponibilizar e vou disponibilizar com as respostas dos exercícios que a gente fez, tá bom? Beijos, obrigada, gente. Eu tô gravando. Será que eu não parei de gravar ainda? Não, meu Deus.